Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Eu Não Mordo, o podcast da acessibilidade e inclusão da Rede Cuca. Eu sou Assis Nogueira e hoje o clima é de festa, pois o nosso podcast fez 1 ano no fim de janeiro, e nada mais justo do que comemorar com um episódio especial. Se a memória do Facebook da Dani, nossa roteirista, não falha, no dia 15 de janeiro de 2020 foi gravado o episódio piloto desse podcast. Piloto, para quem não sabe, é um teste, um primeiro programa que é avaliado para ver se há algo a melhorar. O tema era acessibilidade em praias e falou-se sobre o projeto Praia Acessível, localizado no aterrinho da Praia de Iracema e que tem como objetivo facilitar o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida ao mar. O entrevistado foi Luiz Carlos Machado, coordenador do projeto. Vale lembrar que, por conta da pandemia, segundo o site da Prefeitura de Fortaleza, o atendimento do Praia Acessível está suspenso temporariamente. Irônico é que, enquanto tratava-se de praia, sol, férias, chovia em Fortaleza. E a Dani chegou toda molhada ao Cuca Mondubim para participar daquela gravação. Acontece. Sem precisar de ajustes no piloto, o Eu Não Mordo teve sua estreia no dia 20 de janeiro nas rádios da Rede Cuca, no Anchor e no Spotify. Inclusive, se você ainda não ouviu, quando acabar este, vai lá escutar. Te garanto que tá muito legal. A ideia era que o podcast fosse mensal, porque a Dani tinha medo de não conseguir escrever o roteiro num tempo menor. Só que com o sucesso do primeiro episódio, ficou decidido que o Eu Não Mordo fosse ao ar quinzenalmente, se mantendo com essa estrutura até hoje. Nosso podcast não é estruturado em temporadas, mas se fosse com todas as pausas que tivemos, uma delas por conta do decreto da pandemia, é provável que essa nova etapa do programa já estivesse em uma 3ª temporada. O objetivo do Eu Não Mordo é e sempre será debater assuntos relativos à acessibilidade e à inclusão, não só de pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas que sofrem com uma sociedade ainda tão preconceituosa como a nossa. Queremos abrir o leque da diversidade para ser resistência e mostrar que não mordemos. Passo a palavra para a Dani, que roteiriza o Eu Não Mordo e faz todas as entrevistas via WhatsApp com os convidados. A paralisia cerebral pode até complicar a vida da Dani, mas não a impede de estar à frente deste podcast. Vamos ouvi-la através do seu aplicativo de voz. Oi, gente. Hoje vim aqui contar como o Eu Não Mordo se tornou realidade na minha vida. Bem, fazia menos de 6 meses que eu participava da Rádio Escola do Cuca Mondubim e a Ivina Nascimento, pessoa maravilhosa que estava passando uma temporada trabalhando lá e que daqui a pouco vamos falar com ela, deu a ideia. Falou, Dani, já que você escreve bem, vamos pensar em um podcast sobre acessibilidade e inclusão, no qual você seja a roteirista. Concordei por fora, mas confesso que, por dentro, eu nem liguei. Não poderia fazer algo do tipo, porque nunca tinha escrito roteiros e não daria conta, não ia dar certo. Era só uma ideia que não seria levada adiante. Foi isso que eu pensei na época. Era fim de ano, passaram-se as festas e o recesso de ano novo. Quando voltei ao Cuca, Ivina me perguntou se eu já tinha pensado no tema do episódio piloto e fiquei sem saber o que responder. Então, fui pesquisar, achei uma boa ideia falar sobre o projeto Praia Acessível. A Nadila, técnica da Rádio do Mondubim na época, me mandou um modelo de roteiro que adaptei para o podcast e gravamos o piloto, que não precisou de ajustes e foi ao ar logo em seguida.
O nome do projeto surgiu de um texto meu que a Ivina gostou muito e tem essa frase: eu não mordo. Não tinha nome melhor para expressar o que esse projeto é. Uma ferramenta contra o preconceito e a desinformação. Temos contratempos, passamos por momentos difíceis, mas estamos aqui comemorando nosso primeiro ano. Hoje, este podcast é como um filho para mim. Cada episódio é um aprendizado e meu amor, minha vontade de lutar por uma sociedade mais inclusiva só aumentam. Bom, agora escutaremos 3 mulheres muito importantes para a formação deste podcast e que vão representar toda a equipe do Eu Não Mordo. A primeira é a Ivina Nascimento, que, embora ela diga que não, idealizou esse projeto. Dani fez 5 perguntas para a Ivina. Como ela idealizou o Eu Não Mordo, se achava que o podcast daria realmente certo, de onde veio o nome, qual o seu episódio preferido e como nossa convidada se sente vendo esse projeto completar 1 ano. Com muita emoção, Ivina respondeu e nos deixou uma mensagem de aniversário. Vamos ouvir? Eu acredito que o Eu Não Mordo já estava idealizado. Nós apenas ajustamos a ideia a um produto de comunicação que a cada dia ele se torna necessário, né, e fortalece a temática em prol da acessibilidade. Então já era algo que já estava idealizado por alguém, nesse caso a Dani, que embora ela não tivesse ainda a noção de que aquilo seria um produto de um podcast, mas ela já tinha idealizado. Então nós apenas adaptamos a ideia massa da gente estar falando sobre esse tema a um produto de comunicação. Sim, na realidade eu não vi o podcast como algo que fosse dar certo ou não, eu não vi por esse lado. Eu vi pela importância da temática mesmo, pela relevância dos subtemas que poderiam ser provocados, né, por cada episódio. Então, assim, o Eu Não Mordo, ele mostra para a sociedade que a acessibilidade ela tem sim o seu lugar de fala e merece estar onde quiser e manifestar as suas reflexões. Então, ele é um produto que ele é necessário, ele tem a sua relevância. Então, eu acho que eu olhei mais por esse lado, né? Eu vi mais por esse lado o podcast, pela relevância mesmo da temática e por ter pessoas dispostas, né, a enfrentar o debate, a falar sobre essas temáticas. Então, foi mais por isso. O nome do podcast, ele foi dado pela própria Dani, porque já era uma frase que ela já vinha abordando em alguns textos, em algumas reflexões, ela já elaborava pensamento sobre isso. Então foi super oportuno e super combinou com a essência, né, do podcast, o Eu Não Mordo. Bem, todos os episódios, cada um carrega o seu significado, né? Cada um carrega a sua singularidade e cada um emociona de alguma forma. Mas para além do primeiro, né? Que o primeiro era a nossa ideia ali materializada, aquela ideia daquele coletivo que se reuniu ali na Rádio Escola do Cucamudubim, e que planejou e que viu aquela ideia materializada, que divulgou para os amigos, chamou geral para poder ouvir. Então, o primeiro, claro, ele emociona, mas o que tocou profundamente a minha alma foi ouvir o testemunho das mães, foi o episódio do Dia das Mães. Ouvir os testemunhos, saber das histórias, as histórias que estão ali no íntimo, ali no miudinho, ali no entre quatro paredes. Conhecer melhor o corre de cada mãe com seus filhos. Ali foi muito emocionante, então eu fico toda arrepiada porque ele me remete a muita coisa, ele me remete a amor, a empatia, a vida, ao que de fato faz sentido, ao que de fato é importante. Então, para mim, aquele episódio do Dia das Mães, ele é o que toca e vai continuar tocando e ecoando profundamente na minha alma como o mais lindo do Eu Não Mordo. Antes de parabenizar, eu quero agradecer aos jovens que continuaram a ideia, que passaram pela ideia, que deram suas contribuições ao podcast, os que continuam contribuindo, continuam produzindo esse conteúdo, que é um conteúdo necessário, é um conteúdo importante para a nossa sociedade, e desejar vida longa.
desejar vida longa, porque o caminho é muito lindo, mas também é um caminho muito árduo, é um caminho onde há muitas dores e que a gente precisa de fato segurar uns nas mãos dos outros para a gente poder quebrar os tabus, quebrar os estereótipos e construir uma sociedade para o bem viver. Então, acredito que o rumo do podcast do Eu Não Mordo é esse, é contribuir para essa sociedade do bem viver, do respeito, né? Essa sociedade onde a sociedade seja realmente acessível. Então, parabéns a todos, todas e todes. Um grande abraço e gratidão por terem lembrado de mim. A próxima entrevistada é a querida Nádia Lagóis. Ela que passou todo o ano de 2020 editando e ajudando a produzir o podcast, fala agora qual é o diferencial e a importância do Eu Não Mordo. O diferencial do Eu Não Mordo é justamente tratar de uma pauta que tem pouca visibilidade, né? Que são as pessoas com deficiência. Então, a gente abrir esse canal para falar, para trazer histórias de pessoas, né? E mostrar que a vida é uma grande oportunidade, assim, para elas, né? Que elas conseguem fazer tudo que elas quiserem, claro, assim, na medida do possível, né? Mas elas conseguem fazer tudo o que elas quiserem e que não vai ser uma cadeira de rodas que vai impedir, né? Então, eu acho importante e necessário trabalhar essa pauta. E eu fico, assim, muito lisonjeada por ter sido convidada pela Dani para estar aqui falando, né? Eu que participei, assim, da maioria das edições e também em algumas produções, né, com a Dani, algumas pautas. Então, assim, eu fico muito feliz com o resultado que o podcast Eu Não Mordo se transformou e principalmente porque ele é um podcast necessário, né, e que a gente tem que trazer essas pautas no nosso dia a dia, sim, discutir, dar visibilidade e também parabenizar a pessoa que está à frente também desse projeto, né? Que é a Dani, que é também uma pessoa com deficiência, mas que prova para todos nós, né? Que está na produção, que edita, enfim, que participa ali diretamente com ela. A Dani nos prova que assim, eu fico até meio que sem palavras, né, do que dizer. Mas ela nos prova que a deficiência ela não é uma barreira, né? Ela não é uma barreira e que você pode alcançar tudo que você quiser. E assim a Dani alcança, né? No dia a dia. E eu acredito que seja uma satisfação também muito para ela e para nós também, que é ouvintes, né? Ela trazer pautas e questões que sejam importantes para a gente. E para trazer também lição de vida. Eu acho que é isso. Mona Lisa Monte também falou conosco. Ela está há pouco tempo como técnica de rádio da Rádio Escola do Cuca Mundubim, mas faz um ótimo trabalho na edição e no acompanhamento do podcast. Ela nos dá sua opinião sobre o Eu Não Mordo e diz se o projeto está no caminho certo. Bom, sobre o Eu Não Mordo, nesse pouco tempo em que acompanho as atividades desse podcast, eu só tenho a dizer que é uma pauta super necessária. O podcast traz muitas questões importantes de debates e conscientizações sobre questões relacionadas à acessibilidade. Acho que sim, realmente, estamos no caminho certo. A ideia é continuar crescendo, continuar progredindo, continuar alcançando o que for necessário, continuar progredindo para que cada vez mais alcance mais pessoas, para que cada vez mais se torne mais inclusivo, para que as pessoas se sintam acolhidas como de fato deve ser. E eu espero que durante esse próximo ano, já que estamos já comemorando o primeiro aniversário de podcast do Eu Não Mordo, então eu espero que nesse próximo ano seja só crescimento, tanto pessoal como profissional, para toda a equipe envolvida e que a gente continue aí desbravando o mundo da acessibilidade na Rede Cuca, em Fortaleza, no Brasil, para que o Eu Não Mordo
ganhe novos horizontes. Gratidão pelas palavras, meninas. O Eu Não Mordo só funciona bem por causa dessa equipe maravilhosa que tem por trás dele. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou ler o texto da Dani que deu origem ao nome deste projeto e que é um grito de liberdade, de aceitação e de resistência ao preconceito que todos os dias assola a sociedade. Ele tem como um título uma provocação. Ela morde? Vamos ouvir. Atualmente está muito fácil falar sobre inclusão. Todo mundo acha que sabe fazer inclusão. Sinto dizer, mas a verdade é que essas pessoas não fazem a mínima ideia de como se comportar quando tem uma pessoa com deficiência na sua frente. Acho que posso comparar essa situação a algo que acontece muito com gente que diz aceitar a homossexualidade ou qualquer outro tipo de diferença, mas na hora de conviver com essa diversidade, acaba mostrando o real preconceito que existe por dentro. Costumo afirmar que quem fala sobre inclusão, mas no fundo não diz nada, atrapalha a causa e as discussões envolvidas. Incluir uma pessoa com deficiência é muito mais do que colocar uma rampa na entrada de um prédio, sabe? A inclusão requer uma atitude, desde chamar aquela pessoa para conversar, pois ela pode ter dificuldade para se enturmar, até empurrar sua cadeira de rodas, caso precise. Parece tão simples que nem precisaria ter uma crônica falando sobre isso, mas infelizmente o preconceito ainda é enraizado em cada um de nós, e eu não sei até quando teremos de ensinar os outros o jeito certo de tratar uma pessoa com deficiência. Há dois tipos de acessibilidade, a estrutural e a atitudinal. A primeira é a mais comum e creio que todo mundo já ouviu falar em algum momento da vida. É aquela que garante por lei que toda nova construção tenha uma estrutura acessível, ou seja, com rampas, elevadores, piso tátil, portas largas, sinalização em braille na entrada de cada cômodo, pessoa que saiba a língua brasileira de sinais, etc. Já a acessibilidade atitudinal é aquela na qual a atitude inclui e faz a diferença. Na minha vida, as atitudes inclusivas de algumas pessoas compensaram a falta de estruturas acessíveis. Quer um exemplo? Meus amigos e funcionários da universidade onde me formei. Uma das maiores falhas da faculdade no quesito acessibilidade é a falta de um elevador. Assim, todas as vezes que eu precisava assistir a alguma palestra ou minicurso que era no andar de cima, essas pessoas logo pensavam em uma maneira de me subir para que eu participasse. E ao contrário do que muitos pensam, isso também conta, e muito, com acessibilidade. Entretanto, às vezes me sinto invisível, pois ninguém se aproxima de mim, sequer para me oferecer ajuda. E isso me faz lembrar de um episódio que me marcou muito. Eu tinha acabado de mudar de turno na escola em que estudava e não conhecia ninguém daquela nova turma. Foi quando o professor mandou formar grupos para a realização de um trabalho. Era fácil, bastava pedir para ficar em algum grupo, certo? Bem, seria se eu pudesse me movimentar e falar com alguém. Mas eu estava ali, sem poder tocar minha cadeira de rodas e sem ter com quem contar. Até tentei chamar algum colega, mesmo tendo dificuldades para falar, mas não me ouviram ou não quiseram ouvir. Eu não sei. Parecia que ninguém queria me ver para simplesmente se aproximar e me chamar para um grupo. O professor? Esse disse que eu tinha que me virar e me enturmar sozinha. Fiquei perdida, tanto que não lembro o que fiz, só lembro de chegar em casa chorando. Como que eu poderia me virar naquela situação? Só bastava uma atitude do professor de me incluir em um grupo e aí sim, mais perto dos meus colegas, eu podia mostrar que consigo me comunicar escrevendo e que não estava ali para enfeitar a sala de aula. Acho que, como qualquer pessoa, eu preciso de uma brecha para me mostrar. Mas se as pessoas não estão abertas às diferenças, isso fica quase impossível. A pergunta que intitula esse texto foi feita por uma diretora de uma escola, na qual eu seria matriculada,
mas essa pérola escapuliu quando ela soube que eu era deficiente. E agora eu respondo para todos ouvirem: eu não mordo. Pode se aproximar, chegue junto. Não veja as pessoas com deficiência como um fardo. Pelo contrário, você vai aprender muito se tiver atitude para incluir tal pessoa. Seja multiplicador de inclusão. Faça a diferença. Eu, Dani Cardoso, conto com você. Bom, e é com essa crônica que nos faz refletir que chegamos ao fim deste episódio mais do que especial. Vida longa ao Eu Não Mordo, que continue trazendo histórias e abrindo esse espaço para falar de acessibilidade e inclusão. Forte abraço e até mais! Produção Dani Cardoso, locução Assis Nogueira, operação de áudio Mona Lisa Monte. Este programa é uma realização dos jovens comunicadores da Rede Cuca Mondobim. Rede Cuca, Coordenadoria de Juventude, Prefeitura de Fortaleza.